Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o advogado Rafael Moselli, que é mestre em Lei pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito do Trabalho pela Unicuritiba, diretor das Relações de Trabalho do Instituto Nacional de Proteção de Dados e membro associado do IAPP, também sócio da Célio Neto Advogados, né? E eu tive o prazer de ter umas discussões muito interessantes sobre questões trabalhistas, né, durante as nossas últimas conversas, e tenho hoje o prazer de estender as conversas a vocês. E como parte, né, desse ciclo aí de palestras que a gente está fazendo de preparação para o CDPO. Essa conversa nossa, para falar a verdade, ela se prepara para qualquer certificação, né, do CDPSE da ISACA, do DPO da CSIM. A gente vai focar muito em algumas coisas, algumas dúvidas, né, que a gente está tendo, principalmente em relação ao que acontece no Brasil, e elas trazem uma base muito boa para a gente discutir alguns temas. Rafael, por favor, faça uma abertura, uma apresentação para a gente partir já para os tópicos. Certo. Boa tarde a todos, né? É uma honra estar aqui com vocês, com a Antebellum, com o Fernando, né? Agradeço o convite e estou à disposição aí para fazermos um bate-papo aí sobre a aplicação da LGPD ou das leis de privacidade ao ambiente laboral também, né? Nas relações de trabalho. Obrigado pelo convite aí, Fernando. Eu que agradeço a disponibilidade, a participação. Bom, a gente selecionou 5 perguntinhas que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, o meu papel hoje é ouvir mais, né? Fazer as perguntas certas, ouvir, discutir, perguntar, trazer talvez realmente as perguntas né, que as pessoas teriam, que eu mesmo tenho, né, dentro do papel hoje na LGPD. O que a gente tem? Uma soma muito grande de competências. Eu acho que assim, a privacidade e proteção de dados no Brasil, ela está só começando. A gente está vendo isso dia a dia, a gente está vendo assim, na hora que a gente acha que já tem um monte de empresa correndo, a gente se depara com uma sentença, igual nós vimos ontem, de uma empresa completamente alheia a isso, né? A gente estava conversando há pouco, tem empresas que ainda estão naquele patamar de perguntar se a lei se aplica a elas, né? Por mais que a gente tenha contato mais com as empresas que estão preocupadas, a gente esquece o universo de empresas que não estão preocupadas. E lembrando que a proteção de dados é uma coisa que veio para ficar ad eterno, né? Então a gente vai ser igual a CLT. As empresas vão continuamente ter que atender a esses requisitos. Não é um projeto, não é uma adequação, assim, eu fiz um projeto que tem começo, meio e fim, resolveu. Não, você vai mudar a forma da empresa trabalhar e nós vamos eternamente aí ter que trabalhar dentro desse quadro de proteção de dados, a não ser que alguma catástrofe aconteça, né, que eternamente também é um termo longo. Mas, então, a primeira pergunta, né, a gente tem essa questão de as leis não briga, qual leis a gente tem dentro da própria LGPD, a questão das leis, da obrigação legal ser uma das bases legais. Então, o que a gente, quando a gente tem aí uma questão trabalhista, as leis de privacidade se aplicam nesse conceito, Rafael? Do direito? Então, Fernando, como a gente teve uma pré-conversa aí antes da nosso início aqui, e como a gente estava conversando ali. Aqui no escritório, a gente trata da questão das leis de privacidade e principalmente da LGPD, então, desde o finalzinho de 2017 aqui, e a partir de 2018, então, com mais força, com eventos muitas vezes exclusivos para clientes, né? A gente trabalha exclusivamente na defesa dos interesses de pessoas jurídicas, né? Então, a gente trabalha com o empregador. E essa é uma das questões mais levantadas pelos empregadores, né? E, em especial, eu diria, Fernando,
pelas empresas que não têm como produto ou como serviço o consumidor final como destinatário. Então, essas empresas que têm uma relação chamada B2B, né, que tem relações com outras empresas, principalmente esse questionamento vem delas, surge, né, a questão: a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica à minha empresa? E quando a gente traz a resposta e a fundamentação da sua aplicabilidade, surgem questões decorrentes, né, logo em seguida: mas eu não faço marketing digital, eu não mando e-mail marketing, eu não tenho consumidor final destinatário dos meus produtos e serviços, mesmo assim se aplica a mim, né? E aí a gente tem que lembrar que a LGPD, apesar de ter sido fortemente influenciada pelo GDPR ou pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, ao contrário do Regulamento Geral Europeu, a LGPD não trouxe um artigo, um capítulo específico sobre a sua aplicação no ambiente laboral. Então, lá na GDPR existe um artigo, que é o artigo 88, que trata da aplicabilidade no ambiente laboral nas relações de trabalho. A LGPD, por sua vez, não trouxe essa aplicabilidade, e isso faz com que isso sustenta, né, a hipótese de que a LGPD, então, não se aplicaria às relações do trabalho. No entanto, essa afirmação não é verdadeira, né? Até mesmo porque quando a própria LGPD conceitua dados pessoais sensíveis, ou traz no seu conceito de dados pessoais sensíveis, existem alguns dados lá citados como sensíveis que são utilizados no dia a dia das companhias, né, do empregadores. Então, um deles é a questão da filiação sindical, um dado sensível, né? Outro dado que é sensível é a biometria utilizado para o registro ponto, né? Outra questão importante para trazer com relação a isso é que a própria CLT, ela trata no seu artigo 8º de que quando a CLT não trata especificamente de determinados assuntos, ela vai se valer de outras leis, né, ou da própria Constituição e de outras leis que se aplicam. O maior exemplo que se aplica aqui nas relações de trabalho são algumas questões do direito civil, né, como a questão da indenização, né, da parte toda do direito moral, do direito das indenizações extrapatrimoniais, né, que não são especificamente tratadas, né, dentro da CLT, e a gente se vale, então, do Código Civil. Com a Lei Geral de Proteção de Dados não é diferente, né? Então, na ausência de regulamentação específica, se vale aqui da lei geral, né? Então, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados, sim, se aplica às relações de trabalho, né? Porque, antes de mais nada, antes do empregado ser empregado, ele é, sim, uma pessoa natural titular de dados, né? E uma vez identificados esses atores, né, dentro desse cenário, quem é o que o empregador, então, ele coleta dados desse empregado na condição de titular de dados, a gente tem o empregador como um controlador de dados. Então, a gente consegue identificar aqui que há, sim, um controlador de dados e que há, sim, um titular de dados. Então, portanto, há plena aplicabilidade, sendo bastante simplista aqui na afirmação, mas justificando até para que as empresas entendam, né, que sim, se aplica, a LGPD se aplica às relações de trabalho, né, e aí a gente tem uma série de atividades dentro das empresas que a gente vai identificar, né, uma série de coletas de dados, né, que fazem com que haja ali a incidência dessas leis de privacidade, em especial, aqui no nosso caso, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Então, só para exemplificar, a gente rapidamente, né, identifica vários processos dentro da organização, como seleção e recrutamento do empregado. Então, na seleção e recrutamento do empregado, a gente coleta desses empregados não só aqueles dados diretos de identificação, né, como nome, CPF, mas diversos outros dados que fazem com que a gente possa tornar aquela pessoa identificável como o histórico profissional, né, a sua experiência, a sua formação, né. Além disso, após, né, a entrada
dessa pessoa, com a admissão dessa pessoa na empresa, nós temos uma série de outras atividades de tratamento, como a gestão da remuneração, né, o próprio processo admissional dentro da empresa. Há uma série de dados sendo coletados por exigência legal, né? Então, a CLT determina que haja o registro desse empregado imediatamente ao seu ingresso na empresa. Para fins do e-social, ele deve acontecer até 24 horas antes do início do efetivo trabalho dentro da empresa, né? Então, há ali uma série de dados, de documentos que são coletados e inseridos no e-social. Então, nós vemos aqui que essa atividade de tratamento não só há a coleta, como já há o compartilhamento desses dados com o próprio governo através do e-social. Então, nós estamos realizando aqui atividades de tratamento de dados, né? Há também o cumprimento de obrigações e formalidades administrativas, né, relacionadas à relação de emprego, acompanhamento da carreira desse empregado dentro da companhia, né, eventuais promoções, reajustes salariais, né, e a própria relação desse empregado com entidades ou órgãos representativos dos trabalhadores, que são os sindicatos, as federações, né? Então, aqui há uma série de coleta de dados, de informações desses empregados, né, que tornam idênea de dúvidas aqui a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados ou de leis de privacidade dentro das relações do trabalho. E a gente vê assim, não só coleta, né, como você descreveu, você tem vários fluxos de envios de dados, né, do e-social, dos sindicatos. Então, a gente tem e sempre que se fala de retenção, os maiores prazos que se fala são os prazos do trabalhista, né, da questão de INSS. Eu, assim, para ilustrar, eu estava quando começou a sair mesmo, no meio de 2018, né, a gente já estava trabalhando desde o começo de 2018, a gente estava trabalhando com os treinamentos do Exim, desde 2017 a gente estava preparando os treinamentos, e eu estava dentro de uma empresa ajudando aí uns colegas que trabalham com plantação de ISO 27000, 27001. Eu fui lá fazer um trabalho exatamente assim, de uma consultoria dentro desses colegas, estava dentro de uma empresa que fabrica porcelanato. Aí você imagina, a empresa fabrica porcelanato, manda para o distribuidor. O distribuidor manda para o depósito. O depósito vende para qualquer um, né? O depósito lá em Atibaia, para uma senhora no carro lá e fala assim: eu vou comprar um porcelanato no meu sítio. Ele não pergunta quem é, ele não pede, ele não emite nota fiscal, não pega o CPF, ele simplesmente entrega o porcelanato para a reforma lá do sítio, sem saber assim, quem é a pessoa. Ou seja, você não tem nada que ligue o que é feito à pessoa. Você não tem nada que ligue assim, a fábrica a quem comprou aquele porcelanato. A pessoa conversando, ele falou assim: não, isso não se aplica a gente, não. Ainda mais um pouco, assim, uma semana antes da lei, né, uma semana que saiu a lei. Eu falei: cara, mas quantos funcionários você tem aqui? Tem uns 1000 e alguma coisa e tal. Como é que é a rotatividade? Então, quantos anos que a empresa tem? 50? Então, assim, quanto tempo que você tem que guardar esses dados? 30 anos, no caso de GTS? Quantos funcionários passaram por aqui nos últimos 30 anos, né? Então essas relações, eles têm que mandar isso para o governo e tal. Então, mesmo não tendo dados de clientes, você tem exatamente todos esses funcionários, tal, mas a reação foi exatamente o que você falou. O cara falou assim: cara, não é comigo. Eu não tenho assim, não tem. Eu fabrico um porcelanato que vai para o distribuidor, que vai para o depósito, que alguém compra sem exigência de nota fiscal. Então, assim, sem exigência de se identificar ainda. Então, existe essa sensação realmente aí de que a lei não se aplica, né? Agora, essa aqui, a segunda pergunta, é que eu mais gosto, que eu, inclusive, é o mote para a gente trazer isso aqui, porque já aconteceu comigo, quando a gente estava implantando o sistema da Private com alguns clientes, eu trabalhava mais como, assim, idealizador dos fluxos, como o cara que falava o que deveria atender, como deveria ser o sistema, né? Um product owner do sistema da Private, na criação dele. E
Eventualmente, quando o cliente falava assim, não, mas não é assim, a gente precisa disso aqui, o sistema tem que fazer isso, já pediram coisas mais malucas no mundo. Mas uma das coisas é realmente, a gente foi fornecer o sistema para um cliente, aí o cliente falou que a consultoria pediu que a gente fizesse uma análise de impacto. Eu falei, mas análise de impacto? Porque dos dados pessoais nossos que estão no seu sistema. Ah, é só o e-mail e o nome. Praticamente assim, o e-mail, o nome e a senha. Não, você quer? Eu falei, mas isso não representa alto risco necessariamente. Não, mas todos os fornecedores. O cara começou, assim, o pessoal do financeiro, os diretores da empresa começaram a falar assim, cara, tá difícil demais, ninguém quer trabalhar. A gente está brigando com todos os fornecedores, a gente está. Porque você vê o pessoal aqui que vem fazer faxina, né? A empresa contratada de serviços, os caras fizeram um termo de consentimento. Então chega a pessoa aqui, a gente tem que pegar todos os dados para eles poderem entrar nas instalações da empresa, que eles são terceirizados, e a gente pega os dados e dá um termo de consentimento para eles consentindo em dar os dados para a gente poder fazer o cadastro para poder entrar na empresa. E isso às vezes é complicado, porque às vezes a pessoa não sabe escrever, daí a gente tem que pegar o consentimento dele com almofadinha. Daí a gente já pega a digital da pessoa, que é para poder pegar um consentimento. Para pegar o consentimento, você acaba pegando um dado sensível. Você pega Então, assim, isso é uma das coisas que eu falei assim, pelo amor de Deus, cara, não vocês arrumaram esse cara nessa consultoria? Isso, a gente começou a conversar naquele dia lá no CIPM, e agora eu falei assim, bom, a gente estava falando exatamente sobre consentimento, e eu sou um grande defensor de que o consentimento é a pior base legal que existe. Ela perde, para mim, muito do legítimo interesse, é a pior coisa que você pode fazer, eu falo que é a UTI, é a última tentativa do indivíduo. Se você não conseguiu por forma alguma, você não tem nada mais, não tem, aí você tenta o consentimento, mas o que você não fala sobre isso, Rafael? Vamos lá. Então, seria o consentimento a principal base legal de tratamento de dados do trabalhador, né, dentro do ambiente laboral? Definitivamente não. Tá? Então, apesar do consentimento ser a primeira base legal trazida pela LGPD e também pelo Regulamento Geral Europeu, ela não é a principal base legal a ser utilizada nas atividades de tratamento. Né? Então, ela deve, de fato, a gente compartilha desse teu pensamento, Fernando, no sentido de que ela é uma das piores bases para ser utilizada, inclusive nas relações de trabalho, né? Então, é importante também deixar claro para quem está nos ouvindo aqui que não existe hierarquia nenhuma entre as bases legais, nem no Regulamento Geral Europeu, nem na LGPD. Então, não é o fato de que ela vir em primeiro, que ela tenha que ser a primeira a ser utilizada, né? O que nós temos que ter em mente, na verdade, é que eu acredito, né, Fernando, e acho que você também compartilha desse pensamento, que a base legal consentimento, ela veio em primeiro lugar porque o objetivo principal das leis de privacidade é dar vida ao princípio da autodeterminação afirmativa. Né? E como que você dá vida ao princípio da autodeterminação afirmativa, se não com base no consentimento na devolução do controle dos dados ao titular de dados? Né? Então, eu acredito muito que o fato de constar o consentimento em primeiro lugar se deve a isso. Né? Mas a gente não deve partir desta premissa de que, então, a gente coletando o consentimento vai estar adequado e de acordo com as leis de privacidade. Né? Aqui no escritório, recebemos, logo quando a lei entrou em vigor, diversos termos de consentimento para revisar dos clientes. Então, não houve, de forma imediata, aquela procura, vamos fazer um projeto de adequação. Não, nos demandaram termos, né, muitas vezes feitos pela contabilidade, né, nada contra nenhum serviço de contabilidade, mas demandando termos de consentimento para coletar dados pessoais, por exemplo, para registro de carteira, para registro da CTPS, né, para cumprimento de obrigação legal, para execução do contrato. E aí vinha aqueles termos de consentimento lá, coletar o nome, o CPF, o endereço,
Em todos eles, a gente, de forma muito elucidativa para os clientes, explicou, olha, a gente não precisa coletar o consentimento. Ou muitas vezes, né, com aquele cliente que eu tinha um pouquinho mais de intimidade no trato do dia a dia, eu devolvia, né, com uma pergunta, mas me diga uma coisa, e se esse empregado revogar o consentimento, você vai dar baixa na carteira dele? Você vai parar de tratar os dados para registro da CTPS? Não posso. Então, a base legal não é o consentimento. Então, a base legal não é essa, né? Então, surgem no... Pois não. Não, assim, isso até já abre um espaço para a terceira, né? Para a terceira pergunta, né? Do consentimento. Mas você ia terminar de falar sobre a segunda? E aí essa questão também a gente tem que ter em mente, né, que nas relações do trabalho existe, né, Fernando, uma, uma diferença de poder entre empregador e empregado, e a gente não pode aqui coletar o consentimento, correr o risco de que esse consentimento foi dado em função de algum medo desse empregado, em função de alguma consequência negativa para esse empregado. Né? Então, ele que possa ser identificado algum vício nesse consentimento. Então, mesmo nas relações de trabalho do dia a dia, comuns, não diretamente afetas a legislação de proteção de dados, o consentimento já é algo bastante questionável na Justiça do Trabalho sob o ponto de vista desse desequilíbrio de poder. Então, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, ainda mais, né? Eu ouso dizer aqui, Fernando, que nas relações de trabalho a gente pode chegar a um índice aí, sem medo de errar, de mais de 90% das atividades de tratamento com base legal no cumprimento de obrigação legal. Né? Então, nós temos aí uma infinidade de obrigações legais impostas, né, seja de formas legais diretas, seja por obrigações por instrumentos convencionais, que aí acabam tendo força de lei, sejam para o cumprimento de regulamentações do setor. Né? Então, a gente, de fato, pode exaurir a questão do cumprimento de obrigação legal. A partir desse exaurimento do cumprimento de obrigação legal, partir então para a execução do contrato. Há inúmeros dados que, se não coletados, de fato, o contrato de trabalho não é execuível. Né? Há um exemplo aqui que muitas vezes as pessoas não sabem, é o próprio pagamento do vale-refeição. Né? O vale-refeição, se ele não for convencionado em instrumentos coletivos, ele decorre da execução do contrato e não de lei. Né? Então, não há uma lei que obrigue o pagamento do vale-refeição. O que há são instrumentos coletivos que regulamentam o vale-refeição. Mas há inúmeras categorias que não têm essa regulamentação. E aí decorre da execução do contrato. Né? Plano de saúde é outro exemplo que pode acontecer dessa forma, né? Que não há obrigatoriedade legal, não havendo instrumento coletivo, vai decorrer da execução do contrato. Então, tem uma série de benefícios aí que decorre do cumprimento contratual, né, daquele pacto firmado entre empregado e empregador. E o instrumento coletivo ele tem a força de lei, né? Completamente. Você Exatamente. trata exatamente como já foi, só lembrando isso aí, que é assim, mas é só um acordo sindical, mas virou lei para a gente, né? A partir do momento que a Justiça Trabalhista fala que um acordo com um instrumento coletivo tem a mesma força que uma lei, você tem que cumprir e você pode usar como base legal. Isso, inclusive, gerou um caso que foi assim, já entrou para a história, né, da GDPR, que é assim, na Grécia, de uma das grandes consultorias do mundo, uma das Big Five, que resolveu filmar as instalações, justificou isso, teria um interesse legítimo, né, em justificar tal, mas assim, por garantia, resolveu pedir o consentimento das pessoas para filmá-las, né? Eu fico imaginando o que aconteceria se eu falasse, não dou consentimento. Então, cara, como é que você vai trabalhar? Assim, né? Você vai vir trabalhar igual aqueles filminhos, né, de desenho animado, o cara coloca um saco na cabeça com dois furinhos para não se identificar. Então, assim, não adianta você pedir consentimento de algo que simplesmente
o seu colaborador não pode se recusar a consentir. No caso, hoje, depois, isso foi antes da pandemia, né? Ele poderia falar assim, não, eu não dou consentimento, então vou te colocar em home office. Mesmo assim, ele poderia sofrer alguma discriminação por isso, ou se sentir discriminado por isso, mesmo que não sofresse. Ele poderia, no futuro, alegar que ele foi discriminado por não dar o consentimento e acabou sendo demitido porque ele não consentiu ficar ali, está em home office. É, então, assim, isso foi interessante acontecer com uma das maiores consultorias dentro da casa dela, né? A consultoria foi multada pela autoridade da Grécia por pedir consentimento. Então, 150 mil euros, né? Hã? 150 mil euros, amor. 150 mil euros. Então, assim, quem está instruindo levou uma multa. Você fala assim, poxa, eu estou pagando não sei quantos mil euros para esse cara tomar uma multa, ele gastou meu dinheiro todo em multa. Ele que está vendo. Mas, assim, isso eu não estou criticando a consultoria, mas isso prova o quê? Que isso tudo, isso foi bem no começo das DPRs, umas primeiras multas, foi em 2018, no começo de 2019, coisa assim. Isso prova que a gente está aprendendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente está aprendendo sobre isso. Foi o que eu falei, a gente hoje, privacidade é um tema que está todo mundo vindo de muitas áreas e somando conhecimento e está todo mundo constantemente aprendendo. Por isso que a gente está fazendo, inclusive, essa série de vídeos para a gente poder extrair dos especialistas em cada área, que a gente conseguir somar esse conhecimento aí. Então vamos partir para a terceira pergunta. Nesse contexto do consentimento, quais os principais desafios na implementação de um projeto de adequação às leis de privacidade? Bom, Fernando, nesse contexto de consentimento, e aí vamos deixar de lado aqui um pouquinho as demais bases legais, sem dúvida o desafio aqui do controlador é fazer o gerenciamento, né, desse consentimento. E aí, antes de entrar exatamente no tema, tivemos um caso aqui de cliente do escritório em que houve, ele gostaria ele nos questionou se ele deveria coletar o consentimento para a instalação de câmeras de segurança, e também nesse mesmo questionamento veio a questão de realização de vídeos institucionais. Então, nós temos duas atividades de tratamento aqui, como a gente falou, diferentes e com propósitos diferentes, com finalidades totalmente diferentes. Então, uma delas, a gente pode, com maior segurança, né, tomando todos os cuidados que a lei nos exige, e colocar como base legal o legítimo interesse, que é a questão da instalação das câmeras de segurança, tomando todos os cuidados de não ter uma câmera, né, exclusivamente filmando determinado empregado, ser algo que filme mais a empresa como um todo e tudo mais. Isso antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já havia já se discutia isso dentro da Justiça do Trabalho, se poderia ou se não poderia filmar determinado empregado em específico. E isso a Justiça do Trabalho já tem um posicionamento de que as câmeras de segurança elas podem ser instaladas desde que preservem a intimidade desse empregado, né? Então, mantendo certa distância, não instalando em salas de descanso, não instalando no vestiário, não tendo câmeras no banheiro e tudo mais. Então, a gente tem aí um legítimo interesse do empregador, né, que é a segurança do seu estabelecimento e do próprio empregado, Sim. né? Até respondendo aqui, tem uma pergunta interessante, porque né, a pergunta do Bruno falando o seguinte: desculpa, não vi que era uma mensagem direta, achei que fosse para todo mundo. A questão, que é uma questão do que a imagem seria um dado sensível. Isso foi falado pelos maiores escritórios de advocacia em 2018, 2019. Isso foi falado muito no Brasil. E eu acredito que eles já mudaram o posicionamento, mas a ideia ficou para muita gente de que a imagem da câmera seria um dado sensível, seria um dado biométrico. Mas já existem várias não só decisões, mas assim, regulamentações, informações, várias autoridades europeias já se posicionaram dizendo que a simples imagem, seja ela uma foto ou um vídeo, não constitui um dado sensível, não é um dado biométrico.
Então, assim, isso é uma. Porque exatamente as pessoas falam, olha, o legítimo interesse não se aplica a dados sensíveis. Aí a gente cai nessa armadilha de achar que a foto ou o vídeo é um dado sensível. Por quê? Porque isso foi falado muito fortemente no começo. Como eu falei, estamos todos aprendendo, não estou criticando também, né, os grandes escritórios, eu só estou falando que foi falado por grandes escritórios para gente não, para gente lembrar que isso dá uma autoridade, né? Isso dá, a pessoa quando ouve uma coisa, ela ouviu uma coisa 2 anos atrás, vindo de um dos maiores especialistas, né? Ele coloca aquilo como realidade na cabeça dele e não, às vezes nem pensa que aquela pessoa pode estar errada. Assim, mas depois que ela falou aquilo ali, saíram várias orientações das autoridades das autoridades na Europa falando que não é um dado sensível. Então, e essa questão de vigiar também é muito interessante, que a gente teve também as discussões sobre como que eu vou vigiar os e-mails. Olha, você não pode pegar um cara também e ficar filmando só ele, que é discriminatório, né? Você tem que filmar todo mundo. É a mesma coisa o e-mail. Eu não posso pegar um e-mail do Rafael e ficar monitorando o e-mail do Rafael, assim, que eu acho que o Rafael, esse cara tem uma cara esquisita. Eu vou pegar, não fui com a cara dele, vou ficar monitorando o Rafael, que aí pode vir alguma coisa. É, então, então tem essa questão aí que foi colocada, né? É, até que eu estou ensinando aqui a imagem como um dado sensível, mas sim como um contexto em si, como por exemplo, publicação de que o empregado que é portador de HIV e publica em rede social informando que recebe todo o apoio do seu empregador. Eu vou dar uma lida aqui depois nisso, que a gente ainda tem duas perguntas aqui, eu vou dar uma lida para a gente finalizar com essas perguntas. Certo. E, Fernando, seguindo esse contexto, né, da questão do consentimento, então, desse caso em específico, a empresa também nos questionou sobre o uso aí da imagem direta, né, para vídeos institucionais. Então, nós temos outra atividade de tratamento aqui, que há a utilização da imagem, tal qual nós estamos aqui agora, de forma direta, onde há uma identificação direta e aí sim nós entendemos que deveria ter o consentimento desse empregado em participar do vídeo, em participar, falar da empresa em que trabalha e manifestar então o seu dia a dia, do seu trabalho dentro dessa instituição. E aí a empresa nos devolveu, né, dizendo, tá, mas e se o empregado não consentir com esse vídeo institucional? Bom, em princípio ele não deve participar, então, do vídeo institucional e não deve dar o seu depoimento. Aí nós acabamos montando uma estratégia para essa empresa que ela tivesse vários vídeos e no decorrer, se houvesse revogação de consentimento, que ela fizesse a substituição do vídeo por aquele empregado que manteve seu consentimento. Então, nós estaríamos observando a lei nesse sentido. Então, contando um pouquinho, que a gente tem que ser mais criativo com o uso dessa base legal, quando ela for inevitável, quando ela não for possível utilizar outra, né? E tentar encontrar ali caminhos para que a gente não fique infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E olha o trabalho que o consentimento dá, né? Vamos supor, você colocou no YouTube, seu vídeo já tem 100 mil views. Aí o cara que está lá fala assim, quero revogar meu consentimento. Aí você vai ter que tirar aquele vídeo, colocar um outro. Você não pode substituir o vídeo que já tem 100 mil views, né? Você tem que tirar aquele, colocar um outro, cortar o cara. Então, ou seja, por isso que eu não gosto de consentimento. Eu acho consentimento muito ruim. Só antes da gente passar para a próxima, né? Aqui tem uma pergunta agora para todos, né? Dorival, sim, considerando que o empregador tem dever legal de oferecer um ambiente de trabalho seguro, monitorar o ambiente de trabalho, poderia se basear em cumprimento de uma obrigação legal? Essa é a pergunta dele, e eu já completo com outra pergunta. É, existem 11 bases legais, né? Se a gente for analisar, você tem das 10 bases legais de cumprimento de dados como pessoais e tem acho que a linha J do artigo de dados sensíveis, que fala sobre que você pode coletar dados sensíveis visando a segurança e prevenção à fraude. Então, assim, já completando a pergunta aqui do Dorival que colocou, que no caso realmente, e olha, nós temos, por exemplo, casos,
de empresas que você trabalha, que o empregador trabalha no ambiente, que o empregado trabalha no ambiente que é hostil. Você está falando, vamos pegar assim, uma empresa de mineração no meio da Amazônia, que você tem até animais selvagens, você tem algumas coisas, você tem um ambiente assim, perigoso de alguma forma, você pode, talvez, ou você, algum outro tipo, eu estou falando de um armazém, né, ali na entrada de uma cidade que é muito atacado, muito assaltado, a mão armada. Então, de repente, você está zelando ali com o monitoramento pela segurança do próprio funcionário. Aí, assim, a pergunta do Dorival, isso poderia ser obrigação legal? E a minha pergunta, eu poderia encaixar na 11ª hipótese de tratamento, que é a que visa segurança e a prevenção à fraude? O que você acha? Temos aí além do legítimo interesse, temos ainda a questão, temos duas possibilidades levantadas, né, da obrigação legal ou segurança do dado. Mesmo, se bem que a segurança é dado sensível, é dado biométrico, desculpa, só se aplica a dados biométricos. A prevenção à fraude, segurança não, e nós já colocamos que o vídeo não é um dado biométrico, mas se tivesse algum outro dado biométrico que garantisse a segurança, você, não, eu estou coletando a sua credencial porque isso aqui é muito visado, eu preciso fazer um reconhecimento facial para evitar que alguém entre e te ataque, e ataque os empregados. Uma hipótese dessa seria, talvez, essa 11ª cláusula. Então, Exatamente, Fernando. Você já começou a responder, tá? Então, na verdade, eu tenho um posicionamento. Esse posicionamento ele não é um posicionamento definitivo de forma alguma, porque com as leis de privacidade em geral, eu costumo dizer que eu nunca tenho um posicionamento imutável, né? A gente estuda todo dia e quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e menos sabe. Né? Então, porque as situações com relação ao tratamento de dados são as mais diversas possíveis, né? Mas neste momento eu defendo defendo o posicionamento de que a gente pode atribuir uma única base legal para cada atividade de tratamento. Mas eu explico, né? O que eu entendo por atividade de tratamento? Eu entendo a atividade de tratamento de dados, aquela atividade mais granular possível. Então, nós temos atividades mais macros, né, dentro das atividades de tratamento, que, a depender daquela interpretação, a gente pode ter aí a possibilidade de atribuir mais de uma base legal. Mas eu defendo a posição de que a gente também, na atividade de tratamento, tem que ser a mais granular possível. E sendo a mais granular, a gente vai ter, sim, uma base legal mais adequada àquela atividade de tratamento. Né? Então, vamos à pergunta do nosso colega com relação que há, né, na Constituição Federal, lá no artigo 7º, há uma determinação de que o empregador ele é responsável pelo ambiente de trabalho seguro e sadio e seguro. Né? Estaria ali a autorização legal para que eu fizesse a filmagem, né, dos meus empregados? Eu entendo que não. Né? Eu entendo que, ainda que essa previsão constitucional, inclusive, pudesse dar embasamento para a instalação de câmeras, é, eu posso garantir ao meu empregado um ambiente seguro e sadio, independentemente da instalação de câmeras. Então, eu não tenho que obrigatoriamente instalar câmeras, isso em regra geral, para cumprir aquela determinação constitucional. Então, eu não poderia utilizar como base legal o artigo constitucional que trata do ambiente seguro e sadio. Isso é sobre a minha interpretação, o meu ponto de vista. Tá? Então, quando a gente fala na instalação de câmeras, inevitavelmente, até o momento, regra geral, eu entendo que sim, é o legítimo interesse, e que a gente deve analisar cada caso concreto. Então, o Fernando trouxe aí para nós, né, a necessidade de uma determinada empresa que, para garantir a saúde e segurança daquele trabalhador, necessita da câmera por algum motivo que tem animais selvagens e tudo mais. Então, nós vamos analisar naquele contexto, daquela atividade de tratamento de dados, naquela empresa,
se ele só pode garantir a segurança com a instalação de câmera. Se nós conseguirmos delimitar isso, de que naquela situação específica é impossível garantir a segurança sem o uso da câmera, aí passa a ser legítimo, né, aquela atividade de tratamento decorrer do cumprimento da obrigação legal. Tá? Então, regra geral, eu entendo que não, regra geral, eu entendo que seria o legítimo interesse, mas cada caso, cada atividade de tratamento vai merecer uma análise específica. E eu digo isso não só com relação à base legal de cumprimento da obrigação legal, mas de todas as demais atividades. E eu trago um outro exemplo que é mais comum no dia a dia das empresas, que é muitas vezes as empresas pedem para o empregado ou fazem a pesquisa de antecedentes criminais, né? Então é um dado sensível, né? O histórico de antecedentes criminais é um dado que em regra eu não devo solicitar porque é altamente discriminatório, mas eu tenho leis que me permitem, em determinadas atividades, coletar os antecedentes criminais. Quais são as atividades? E aí eu vou para o caso específico, tá? Sim, eu até estava pensando exatamente nisso, né? Não vou estender essa. Quando eu estava pensando assim, o que justificaria você pegar um dado biométrico de segurança? Imagina uma pessoa que trabalha em empresa de segurança armada, tem porte então, aí se você tiver só um crachá com a foto, por exemplo, numa empresa grande, a pessoa pode sequestrar o segurança armado, pegar a chave do armário dele, pegar o crachá dele, alterar a foto, entrar com o crachá, abrir o armário da segurança armada e ainda pegar a arma, né, se armar lá dentro. Então, a gente estaria, se eu não coletasse, por exemplo, um reconhecimento facial, uma digital, alguma coisa daquele segurança armado, eu poderia estar dando espaço para que um bandido efetivamente entrasse e se armasse com as próprias armas da minha empresa dentro do ambiente onde eu tenho que garantir a segurança dos meus colegas, né? Então, assim, existem muitas hipóteses, só para ilustrar que cada caso é um caso. Então, assim, se a gente ficar Exato. pensando em cenários, a gente chega num monte de cenário e fala, putz, mas aí seria obrigação legal de garantir a segurança, ou eu poderia falar assim que seria aquela questão do dado biométrico? Ah, como é biométrico, eu posso jogar para segurança e prevenção à fraude. Então, assim, cada caso tem que analisar assim, cada caso tem uma saída diferente, né? Então, e é por isso que a gente lê tanto, estuda tanto, discute tanto, e às vezes até tem que solicitar à autoridade, não só na GDPR, como aqui, que a gente faz uma análise de impacto e solicitar à autoridade que ela aprove ou não aquela análise. Fala assim, ó, cara, não sei, necessariamente eu acho que é isso, mas ainda tem um alto risco, eu vou submeter à autoridade para que ela analise o meu tratamento aqui e veja se é isso mesmo. Mas aqui a gente tem duas ótimas perguntas que deixou o melhor para o final, então a gente tem que além dessa aqui, tem a quinta, que é a matadora, né, que eu achei ela muito interessante, que é um caso que a gente não pensa normalmente. Então vamos partir para essa quatro, para a gente poder chegar na quinta, que eu acho que também vai abrir um leque de discussão bem bacana. O sindicato poderia consentir como substituto processual? Então, nós sabemos que o sindicato, em regra, né, ele atua como substituto dos seus representados, né? Então, muitas vezes ele age em nome da categoria inteira, não só dos afiliados ou associados, mas em nome de toda a sua categoria, né? Então, nesse aspecto, até o questionamento não só na questão da substituição processual, mas também na substituição nas negociações coletivas, onde há uma representação ampla da categoria, né? Se ele poderia, então, consentir em nome dos empregados, né? E a gente falava há pouco aqui que um dos aspectos mais importantes da lei é que ela coloca a privacidade como o centro, né, da proteção, né? E um dos principais objetivos com relação a isso é colocar o titular no controle dos seus dados pessoais. Tá? Então, como a gente também comentou antes, não à toa o consentimento é a primeira base. Né? Não é por acaso que vem o consentimento como a primeira base legal, ainda que não haja hierarquia entre elas. Tá?
E aí, a partir disso, né, qual é a principal manifestação do titular com relação à autodeterminação afirmativa aqui? É justamente ele poder consentir e poder não consentir com o tratamento dos seus dados, né? Além dos outros diversos direitos, exercício dos direitos dele que pode exercer. Eu trago ainda mais um ponto antes de responder o questionamento, que nós temos a PEC 17, né, em tramitação no Congresso Nacional, que torna a proteção de dados pessoais, né, e o direito à autodeterminação informativa um direito fundamental autônomo. Então, eu diria que nessa linha aqui, um direito personalíssimo do titular de dados. E neste aspecto, eu entendo, né, partindo destes princípios, né, que o sindicato não poderia consentir de forma coletiva, né, em nome dos seus representados. Eu acho que esse aí também, que a questão, a privacidade realmente ela tem que ser, eu acho que não dá para você consentir de uma forma, também concordo, pelos próprios princípios da privacidade, né? A gente tem realmente que ser uma coisa individual, a pessoa tem que poder controlar. A gente coloca muito, quando começa a explicar privacidade, que não é a confidencialidade, é você ter o controle do que você quer expor à sua vida. E esse controle não pode ser delegado, ele é seu. Você tem que... Então, se você quiser expor sua vida inteira, contar todas as doenças que você tem, o que for, você, a não ser por uma obrigação maior, né? Isso tem que ser seu. A quinta e última, durante as nossas conversas, a gente teve umas situações interessantes que foram apresentadas por alguns colegas, né? Por exemplo, a pessoa entra com É uma situação absurda, gente, mas é uma situação que existe. A pessoa entra com um processo trabalhista. O que ele pega? Ele pega os documentos da empresa e anexa num processo que é aberto, qualquer um pode ir lá e baixar. Então você pega segredo comercial da empresa. Você pega cálculos, você pega dados sensíveis de clientes da empresa, né? A pessoa, igual o caso assim, o cara entrou com uma ação pedindo insalubridade porque ele tratava de muitos pacientes com HIV. Ele pegou, listou ali todos os relatórios, o laudo, o nome das pessoas, falando que eram portadoras de HIV e que ele constantemente tratava dessas pessoas, que ele trabalhava numa área que cuidava de soropositivos. Um outro caso que foi apresentado foi uma empresa de cobrança que, por exemplo, assim, a pessoa pegou as dívidas da pessoa e falou: esse cara devia 75 mil, a gente negociou, ele pagou em 25 parcelas de 1.000, daí isso me dá uma comissão de tanto. Para provar que ele tinha direito àquilo ali, ele colocou o nome, o CPF da pessoa, expôs a dívida, expôs o quanto ele pagou, com quantas parcelas. Então, ou seja, um pesadelo para qualquer empresa. É um pesadelo do ponto de vista comercial, do ponto de vista de violar. A gente até se questionou, poxa, o que a empresa deve fazer nesse ponto, né? Teoricamente, o funcionário estaria no exercício do direito dele para poder exercer isso. Então, será que você fala, o cara pegou isso aqui e ele expôs isso ali? Esse foi um incidente de proteção de dados da empresa? Se o cara tem o direito de fazer isso, né, teoricamente, e a gente viu até as questões da dificuldade que teria para conseguir pedir o sigilo desse documento, né? Você colocou um caso interessante que eu gostaria que você compartilhasse aqui com os nossos colegas, que eu achei muito boa essa discussão. Sem dúvida, Fernando. Em regra geral, as nossas leis, né, no Brasil com relação ao processo, e acredito que em boa parte do mundo o processo ele é público, né? Então, o processo judicial como um todo sendo público, qualquer pessoa então pode ter acesso e consultar o processo, né? Em regra, ainda que nós tenhamos que a justiça tenha adotado alguns mecanismos de segurança, né, com relação ao acesso aos processos, mesmo o advogado que não é vinculado a determinado processo, ele pode entrar nos sistemas judiciais e consultar o processo, né? É claro que eventual violação a quaisquer direitos decorrentes dessa consulta, esse advogado pode vir a responder por isso, né?
mas ele pode, enfim, acessar, e acessar informações muitas vezes sigilosas da empresa, acessar informações, como você trouxe para nós, sensíveis de terceiros, que não envolvem exatamente as mesmas partes que estão litigando. E aí surge aqui um outro grande desafio da implementação de proteção, do projeto de implementação a proteção de dados dentro das organizações, que é, de fato, tomar medidas, né, para que esses dados não sejam, então, divulgados ou vazados. Né? A gente discutiu na aula, né, com relação a isso, seria a anexação dessa planilha, onde consta nome de pessoas com a dívida, como que ela efetuou o pagamento e o valor da comissão, seria um vazamento de dados, na medida em que a empresa, em princípio, não permitia que essa planilha saísse de dentro da organização, e aí aquele empregado que, de certa forma, estava se sentindo lesado porque o empregador, de alguma forma, não estava considerando determinadas comissões que ele estava vendo naquela planilha que ele teria direito, ele ingressa com a ação pedindo, então, essas diferenças de comissões com base naquelas informações. Então, isso seria um vazamento de dados, isso seria uma violação à LGPD. Eu acho que é um grande desafio aqui, a gente não tem uma resposta certa, né, com relação a ou não é vazamento, mas eu acho que a gente deve se questionar, né, internamente no projeto de adequação, eu posso manter o meu empregado informado acerca das comissões que ele tem para receber, sem necessariamente mostrar para ele dados que ele não poderia ter acesso? Eu tenho condições de adotar capacitação, treinamento dentro da organização para que esse empregado, então, não vaze essas informações ou não mande para si, através de e-mail, essas informações que são sigilosas? Então, há uma série de desafios aqui dentro da organização que, no momento da implementação, a gente deve pensar como orientar o nosso cliente nesse sentido, de que, se é possível, por exemplo, eu já vi em alguns lugares fazerem essa planilha anonimizada, né? Então, você mantém o empregado informado, mas você anonimiza os dados, ou seja, não há ali uma divulgação direta daqueles dados. Mas nós temos inúmeros outros exemplos também, como um pedido de equiparação salarial. Então, aquele empregado entra com um pedido de equiparação salarial, falando para o judiciário que ele trabalhava nas mesmas condições, preenchendo lá os requisitos do artigo 461 da CLT, mas ganhava menos do que fulano. A empresa, para se defender, vai ter que abrir, né, informações de alguém que sequer é parte no processo. Isso seria considerado um vazamento de dados? Ou ele estaria amparado aqui no exercício regular dos seus direitos? E se ele estiver amparado no exercício regular de direitos, porque ele tem que fazer a defesa dele sob pena de violação, né, da ampla defesa, ele tem que solicitar ao juiz sigilo dessas informações, e solicitando, e o juiz não concedendo, né, o segredo de justiça, estaria violando a LGPD? Então, são questionamentos que vão surgir daqui para frente, e, de fato, a gente não tem uma resposta certa, pronta, definitiva, porque a gente não sabe como é que a autoridade vai entender isso, né? Tem outras questões também que a gente pode trazer à tona, a questão do acidente de trabalho. A questão do acidente de trabalho, a gente vai tornar público, no processo que é público, diversas informações e dados sensíveis daquele trabalhador, né? O próprio procedimento investigatório para aplicação de uma eventual justa causa, eu estou colhendo informações lá, colhendo depoimentos de testemunhas internas dentro da organização, né, colhendo diversas informações que depois eu vou tornar público. E aí esses dados, tornados públicos, podem vir a ser acessados por outros empregadores que, dependendo do que estão tendo acesso, não vão empregar aquele empregado, e isso seria discriminação, o que já é vedado dentro da Justiça do Trabalho, né? Mas, de fato, essas informações vão ser consideradas como violação à Lei Geral de Proteção de Dados, ou essas divulgações, né, processuais vão ser consideradas como uma violação à LGPD?
sendo que, por outro lado, o empregador está no seu pleno exercício regular de direitos de defesa, né? São questões que a gente vão ser feitas daqui para frente na interpretação da lei, né? E, ao mesmo tempo, um dos outros nortes da Lei Geral de Proteção de Dados é a não discriminação, né? Então, é muito forte esse princípio da não discriminação dentro da lei. Então, nós vamos ter que fazer ponderações aqui de fato, eu acho que a solução, para encerrar aqui, eu acho que, com relação a esse tema, eu acho que a solução aqui seria, de fato, não só a capacitação dentro das empresas, a implementação de um bom projeto de proteção de dados, né? E, por outro lado, o judiciário também se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? E tentar anonimizar esses dados, né? De alguma forma, tornar, ainda que o processo tenha que ser público, tornar alguns documentos como sigilosos dentro daquele processo, ou seja, aqueles documentos estão sobre o segredo de justiça e não podem ser divulgados, para que a gente faça valer aí o princípio da não discriminação, o princípio da proteção daqueles dados do trabalhador. Enfim, são algumas ideias lançadas aí que a gente não tem uma resposta pronta e definitiva. E a própria justiça, acho que talvez assim, precise nesse momento, os próprios juízes, né, precisam entender a necessidade de aceitar e de agilizar essa questão do sigilo, né? Normalmente o juiz até assim foi discutido, né, o juiz trabalhista ele não aceita a ideia de sigilo no processo ou nos documentos, né? É algo que ele está fazendo daquela forma há diversos anos e ele tem essa dificuldade. Então esse ponto é um ponto que realmente surgiu a partir de algumas conversas, surgiu assim, que eu acho que é um ponto que as pessoas não pensam. Poxa, e o cara vai anexar, né? O camarada, algumas vezes não tem como a empresa não deixar o cara saber, por exemplo, o cara está vendendo. Ele liga, tal, ele tem um contato, ele tem um telefone, ele tem um e-mail, ele está vendendo ali, está criando uma comissão. Então, como é que você vai anonimizar isso? O cara está atendendo pacientes, ele precisa saber o nome do paciente. Tudo bem, ele poderia até saber só o primeiro nome, por exemplo. Nesse caso, você conseguiria até fazer o primeiro nome do cara, a não ser que fosse um atendimento residencial, alguma coisa assim. As empresas, por mais que elas façam, por mais que elas consigam criar processos, a gente sempre vai ter, né, as empresas sempre vai ter o limite de onde ela consegue, que ela tem que confiar no colaborador. Chega num limite que ela não tem opção a não ser confiar os dados, né? Alguém tem que ter, existe o need to know, né? Existem situações que o colaborador ele tem a necessidade de saber aquela informação. Só que daí, assim, mas daí é só você colocar lá no sistema, não usa planilha, bota no sistema, o sistema você não deixa copiar, o cara tira uma foto da tela. Você coloca uma câmera para ver se o cara está tirando foto da tela. Você começa a complicar, assim, a exagerar o processo de um ponto que a gente entende que nesse momento, eu acho que a gente vai ter que considerar que a empresa fez o melhor esforço, que na realidade, assim, olha, a gente fez isso, a gente não passou, a gente não autorizou, aconteceu da pessoa sair e ela agregar esse tanto de informações, anexar aqui, e o juiz não, a gente solicitou o sigilo do documento, o juiz não concedeu, falando, até teve um caso, né, que ele falou que não era necessário o sigilo. Então, assim, olha, eu não, tudo bem, mas como é que eu vou ser condenado por um vazamento que o outro juiz não deu o sigilo e falou que não era necessário, que a lei tinha que ser transparente, ele não puniu outra parte que divulgou. Então a gente ainda está no embrolho, as coisas vão evoluir muito, né? Ainda falta muita jurisprudência, ainda falta muita coisa acontecer e nós estamos no começo disso. Já são 3 anos que mesmo quem está chegando agora está pegando o começo realmente da regulamentação. Gente, só algumas perguntas aqui para finalizar, né? Até que a Marciene falou que foi aprovada a obrigatoriedade da instalação de câmeras de vídeo de monitoramento nos corredores, salas de atendimento de urgência e unidade de terapia intensiva dos hospitais públicos e privados do estado de Goiás. Olha só, vai ter um tanto de dados aqui constrangedores, né? Assim, dentro da mais UTI, né? A gente sabe que dentro do hospital
É assim, o cara tá no TI, você troca roupa, dá banho no TI, faz um monte de coisa que vai gerar alguns dados que realmente para a privacidade vão ser. Mas o problema é que se existe uma lei, existe uma lei. Ah, olha, eu estava protegido pela lei. Não, existe uma lei que te permite, que te obriga a tratar, mas é sua obrigação garantir a confidencialidade desse dado. Mas Exatamente. a gente não pode também separar e falar assim, eu sou obrigado a filmar o CTI, então tem gente pelado, tem gente tomando banho, tem gente usando comadre, aquelas coisas constrangedoras, né, de quando você está dentro de um hospital internado no UTI. Então existe todo esse constrangimento, existe, são cenas assim que de cara você imagina que não podem de forma alguma, elas têm que ter um sistema de segurança super competente para que isso de forma alguma seja divulgado. Então, assim, a gente não pode confundir também a base legal que me permite tratar, assim, me obriga a tratar esse dado, fazer, não, eu sou obrigado por lei, não posso, o que eu posso fazer? O governo que me obrigou a filmar. Tudo bem, mas já que você filmou, você deveria ter tomado cuidado com isso, você deveria ter protegido de forma adequada. Se o governo te É, obriga, o governo me obriga a ter, aliás, eu tenho funcionários. Então, já que eu tenho funcionários, eu sou obrigado a tratar da segurança deles. Não é porque assim, não, eu tinha que ter funcionário, o que eu posso fazer? Aconteceu, caiu um negócio, assim, saiu um gás ali, matou uns três, sabe? A mesma coisa. Você é obrigado a ter um funcionário, você paga os negócios, mas você é obrigado também a zelar por isso. Então, a gente tem a obrigação legal de coletar aquela informação, mas a gente tem a obrigação legal também de proteger com melhor esforço, com medidas aptas àquela informação, né? Isso eu peguei a da Macena, depois que quiser completar, e o Quintão, né, o Jorge Quintão, assim, o amigo Quintão, falou assim, vocês têm receio que no caso de condenação de uma grande empresa, a mesma leva o caso para o STF e esse julga abusivos alguns trechos da LGPD? O STF, bom, a gente está falando de STF, né? Então eu vou me abster de falar porque eu tô... eu acredito que nós não corremos esse risco, ainda que estejamos falando do STF, até porque a LGPD está fortemente inspirada no Regulamento Geral Europeu, então a gente não tem, eu acredito que a gente não tenha nem um trecho totalmente descompassado com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, né? Agora, o que eu acho que pode vir a acontecer, e eu não sei se isso pode chegar ao STF ou não, com relação à interpretação da lei. Aí sim, né, eu acho que as interpretações com relação principalmente à parte principiológica da lei, ela vai sofrer muito ainda, tá? Então, nós já estamos tendo interpretações das mais diversas possíveis pelo Poder Judiciário, como, por exemplo, quem é controlador e operador, gente. O Judiciário não entendeu ainda quem é controlador e operador, que são conceitos que a gente pode dizer básicos, né, de enquadramento dos agentes, de identificação dos agentes de tratamento trazidos pela LGPD. Então, partindo disso, partindo desse, dessa questão que para nós parece ser bastante básica, né, de que o controlador e que o operador de dados é a instituição e não as pessoas que fazem parte dessa instituição, e o judiciário ainda não compreendeu isso. A crítica aqui é com o maior respeito que eu tenho pelo Poder Judiciário, sem dúvida alguma, mas é que está faltando capacitação, está faltando treinamento, está faltando investimento, né? E a gente viu aqui durante esse programa do CIPM que o segredo maior com relação à privacidade é a capacitação, é o treinamento. Quer dizer, não basta a gente adotar todas as medidas legais no papel, né, e não conseguir efetivá-las na prática, não conseguir tornar isso realidade, né? E na realidade, você tornar a lei viável, tornar a lei prática, ela é muito complexa, ela é muito difícil você dar vida para a lei, né? Então, a lei pode parecer simples, a Lei Geral de Proteção de Dados, em alguns momentos, não estou dizendo que mas ela pode parecer simples com seus conceitos, mas você
dar vida para ela e implementar um projeto e fazer aquele projeto rodar é bastante complexo, é bastante difícil, porque você não está no mundo ideal, né? Você vai enfrentar no dia a dia clientes que têm determinados processos que envolve a coleta de dados, ele não quer mudar aquela forma que ele está fazendo. Muitas vezes, se ele mudar, ele pode ter prejuízo na sua operação. Então, você tem que fazer um balanceamento, né, da implementação com a adequação naquela empresa, e muitas vezes o controlador vai olhar e vai dizer: eu não vou fazer dessa forma porque eu vou perder muito dinheiro, então assim eu vou correr o risco de. Então, vão ter muitos clientes que vão optar por correr o risco e manter sua atividade como está, né? E não fazer a sua aplicação ideal. É claro que nós, enquanto consultores da LGPD, enquanto orientadores, né, da lei, a gente tem que estar sempre, o nosso norte é sempre o mundo ideal, é o nosso norte. Se a gente vai conseguir efetivar, dar vida, aí já é outra questão que a gente deve buscar a melhor adequação, né? Tentando aí fazer valer diversos interesses, né? Do controlador, do operador e tentando atender a legislação como um todo. Qualquer coisa que a gente fizer é um atenuante, né? Se a gente não consegue fazer tudo, a gente vai fazendo aos poucos, vai sempre assim, cada coisa que for sendo feita nesse sentido acaba sendo um atenuante, algo que a gente tem a nosso favor. Gente, então nós temos que encerrar, né? A gente colocou lá o horário de 12 a 12h30, porque vão ter assuntos que são mais curtos, outros são maiores, então quando a gente precisa estender, a gente estende. Se a pessoa não conseguir ficar, depois a gente disponibiliza o vídeo, né? Mas a gente tem visto que as três primeiras, até por essa questão, né, estão sendo as primeiras discussões, a gente acabou estendendo um pouco, e eu agradeço muito, né? Já tem a participação de vocês estarem aqui até agora. O Frederico aí mandou um recado para a gente também no chat, para todo mundo. Realmente, todo mundo tem muito a aprender e amadurecer. Assim, a gente realmente estamos aprendendo e coisas estão sendo criadas. Pense como estão sendo criadas ainda novas jurisprudências, estão sendo criadas novas situações, né, que as coisas vão mudar. Por mais que a gente aprenda, se a gente conseguisse aprender tudo que existe até hoje, amanhã a realidade seria diferente. Então a gente tem que realmente, é uma área fantástica, apaixonante exatamente por isso. Pessoal, muito obrigado. Bom almoço para quem não almoçou ainda, como é o nosso caso, eu acho. Então, bom almoço aí. E a gente, semana que vem, a gente divulga já a agenda das conversas de setembro. Da primeira, a gente vai ter uns 2 ou 3 talks aí em setembro, que a gente pretende colocar uma certa constância aí nessas conversas. Isso nasceu aí de uma das nossas conversas durante o curso da formação CDPO, por isso que ela tem esse nome. A gente, durante essas conversas, eu vi que não tinha espaço para discutir tudo dentro do curso. Eu vi que não dava espaço para a gente discutir tudo na carga horária do curso e que tinha muita coisa legal para a gente poder fazer, muita coisa legal para a gente poder falar, né? Muita coisa legal para a gente explorar, que não é matéria que diretamente vai cair assim. Parte disso aqui é uma matéria de prova, com certeza vai nos ajudar muito a entender algumas coisas sobre consentimento, alguns cases que são aplicados na prova, em qualquer prova, e muito mais na nossa vida. A gente não tem que preocupar não só com prova, é preocupar com o dia a dia e tal. Então, eu acredito que essas discussões, elas são muito ricas. Agradeço muito ao Rafael pela participação hoje, por ter assim, dividido com essa experiência, né, de quem já está aí há 4 anos, né, pelo menos falando já sobre isso, não só estudando, dividir essa experiência com a gente, porque, não, isso estou falando de GDPR, né, fora a especialização toda em direito do trabalho que sempre teve, isso aí, assim, a gente precisa disso. Nesse momento, a gente precisa pegar o melhor de cada um. Ninguém é especialista em tudo, então nesse momento a gente tem que pegar o melhor de cada um, trazer para a mesa e conseguir. Eu
vou tentar fazer isso, né? Mediar essas conversas e trazer o melhor de cada um para cada uma dessas sessões, desses talks. Muito obrigado, gente. E Obrigado você, Fernando, pelo convite. Para mim foi uma honra aqui dividir um pouquinho do conhecimento do dia a dia e com certeza cada vez que a gente vem, fala e comenta, a gente aprende mais um pouco também, principalmente com os questionamentos, né? E agradecer a todos aí que participaram com os questionamentos, tiveram a paciência de nos ouvir aqui. E sempre que precisar, Fernando, eu estou às ordens para discussões, para bate-papo, o que precisar de mim aí, pode contar comigo. ok, obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Uma boa tarde, um bom final de semana, né? Hoje, sextou, né? Bom final de semana a todos.